Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição do Vozes do Planeta, seu espaço para ouvir temas socioambientais, mas principalmente ouvir as vozes que precisam ser escutadas. A gente vem falando há bastante tempo já sobre direitos indígenas, sobre as ameaças a esses direitos e territórios indígenas. Temos ouvido muitas vozes aqui. O ano passado, em 2020, nós acompanhamos o Dário Copenaua falando sobre o relatório, apontando, né, o problema do Covid, chegando em território Yanomami, o território mais vulnerável dentro da Amazônia, dos territórios indígenas. E nesse momento, o Dário já trazia para a gente alguns elementos do livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, um livro de Davi Copenaua, pai de Dário, e o Bruce Albert, para mim, um dos livros mais importantes feitos no Brasil. Ou, como diz no prefácio o Eduardo Viveiros de Castro, A Queda do Céu é um acontecimento científico incontestável que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo e de muito grave significação que ele representa. Chegou a hora, em sumo, temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Copenaua. Os índios e todos os demais menores do planeta, as minorias extranacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente. Então, hoje, este episódio do Vozes do Planeta é um episódio, assim como temos o de Ailton Krenak, assim como temos o de Antônio Nobre, um episódio para a gente respirar, para a gente ouvir, para a gente limpar os nossos ouvidos e escutar de verdade realidades. Eu vou trazer para vocês trechos muito pequenos de uma entrevista que eu fiz com Davi Copenaua em Brasília. Estava no primeiro dia da mobilização indígena, do acampamento Luta pela Vida, desta mobilização, desta luta em defesa dos territórios indígenas na ameaça que está rolando, né? Estou gravando com vocês em setembro de 2021, da tese do marco temporal que está no Supremo Tribunal Federal. Eu fui fazer essa reportagem especificamente acompanhar as mobilizações no acampamento, mas exclusivamente fazer esta entrevista com Davi Copenaua para a National Geographic. Então, vocês podem ver um trecho dessa entrevista escrita no site da National Geographic e também vocês podem ver este vídeo com estes depoimentos que se sucederam da seguinte maneira. Depois de eu ter feito a entrevista com o Davi, no Parque da Cidade, num lugar aberto, né, com distanciamento e toda a segurança recomendada, né, nestes tempos pandêmicos, eu tinha levado o meu livro, A Queda do Céu, que está todo riscado, rabiscado, só quem já leu vai entender o porquê disso, né, porque são diversos momentos muito importantes, e aí o Davi viu o meu livro em mãos, e aí eu mostrei para ele, e ele pegou uma caneta e autografou. Ele autografou Flecha para Tocar o Coração da Sociedade Não Indígena, dia 24 de agosto de 2021, Davi Copenaua. E eu não esperava que, nesse momento, a gente conversando, né, pós-entrevista, ele abriu meu livro e começou a olhar as fotos e começou a contar uma por uma as histórias das imagens que tem nesse livro tão importante e que, no fim, é uma espécie de uma linha do tempo de Davi Copenaua, muito resumidamente, deste grande guerreiro, deste grande xamã, deste grande líder Yanomami. Então, o que vocês vão ouvir hoje são trechos desses depoimentos, dessas histórias contadas pelo Davi, que ele pôde me
me contar de uma maneira extraordinariamente espontânea, para muita emoção da minha parte, né? Vocês imaginam, até chorei com isso. Eu vou colocar para vocês, então, e entremeando esses depoimentos, que é bem curtinho essa lição que a gente fez, eu vou trazer para vocês, então, alguns trechos do livro A Queda do Céu. Vou fazer uma leitura para vocês, para complementar toda essa história e esse episódio tão importante que aconteceu e que eu gostaria de dividir com vocês, ouvintes do Vozes do Planeta. Aqui na orelha do livro, conta um pouco como se sucedeu a história, né, deste acontecimento científico incontestável, como diz o Eduardo Viveiros de Castro, e diz o seguinte: um grande xamã e porta-voz dos Yanomami oferece neste livro um relato excepcional, ao mesmo tempo testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra a destruição da floresta amazônica. Publicada originalmente em francês em 2010, na prestigiosa coleção Terre Humaine, essa história traz as meditações do xamã a respeito do contato predador com o homem branco, ameaça constante para seu povo desde os anos de 1960. A Queda do Céu foi escrito a partir de suas palavras, contadas a um etnólogo com quem nutre uma longa amizade. Foram mais de 30 anos de convivência entre os signatários e 40 anos de contato entre Bruce Albert, o etnólogo, o escritor, e o povo de Davi Kopenawa, o xamã narrador. A vocação de xamã desde a primeira infância, fruto de um saber cosmológico adquirido graças ao uso de potentes alucinógenos, é o primeiro dos 3 pilares que estruturam este livro. O segundo é o relato do avanço dos brancos pela floresta e seu cortejo de epidemias, violência e destruição. E, por fim, os autores trazem a odisseia do líder indígena para denunciar a destruição de seu povo. Recheada de visões xamânicas e meditações etnográficas sobre os brancos, esta obra não é apenas uma porta de entrada para um universo complexo e revelador. É uma ferramenta crítica e poderosa para questionar a noção de progresso e desenvolvimento defendida por aqueles que os Yanomami, com intuição profética e precisão sociológica, chamam de povo da mercadoria. Bom, antes, então, de seguir com a leitura deste livro tão importante, eu vou, então, trazer os primeiros minutos dessa conversa de quando o Davi abre, então, essas páginas e começa a contar. Lembrando que vocês podem ver esse vídeo na íntegra no site da National Geographic Brasil. Você começou aqui. Que hoje que se chama marco temporal. Ele deixou, escreveu, escondeu. Agora que ele tá saindo de novo como cobra, morder de novo, deixar venenar de novo o meu povo Yanomami, venenar de novo a terra, diminuir, não, dividir um pedacinho para o índio, com os Yanomami, com os outros parentes, como Caiapó, como Muturucu. Esse é marco temporal só para estragar de novo, outra vez. Esse aqui estava assim, revoltado com ele, mentindo. Não tinha índio, não tinha assim, você nunca andou, nunca chegou na minha aldeia, nunca conheceu a realidade do meu povo indígena do Brasil, só conheceu na beira do mar. Só conheceu o parente Guarani. Aqui é a minha saída, né? Você, Luvinho, essa é a primeira volta que você fez para a sua casa. Volta. A primeira volta, né? Primeira passo. Primeiro passo. Segundo passo, terceiro passo, vai andando, vai conhecendo. Essa é a primeira linha. Aí quando você chegou, todo mundo... Aí quando eu cheguei, voltou? eu voltei assim com roupa. E parece que você está pacotado. Você virou pacotado. Fui empacotado, muito bom.
Esse aqui passou a estrada lá, é por isso que eu não gosto. Esse é caminho do marco temporal. Para raspar, abrir caminho e roubar terra. Para colonizar, ocupar a terra dos Yanomami, a terra dos índios. Eu disse que índio acabou, morreu, então é terra do federal. Então esse aqui deixou. Eu me lembro muito bem, é por isso que eu não aceito. Quando era pequeno, quando era assim, eu nunca vi essa limpeza com uma plainada, com a tira-barba, parece tira-barba e a cara fica limpo, fica assim. Não sobra nada. Não sobra nada. Isso aqui ficam assim. Não tem capim como estava antigamente. Você está vendo aí? É culpa de quê? É culpa do governo. Essa malária aí, né? Essa malária que deixou lá, derramou a carimbo lá na nossa comunidade. Não é culpa de mim, não é culpa da terra, não é culpa da floresta. É culpa da corrupção. O que é isso aqui? Fazendeiro. Será que o povo Yanomami é fazendeiro? Não, o povo Yanomami não é fazendeiro não. O povo Yanomami é trabalhadores para plantar a comida que a gente conhece. Macaxeira, mandioca, cana, batata, poponha, mamão. Da roça, né? Desejo, portanto, falar-lhes do tempo muito remoto em que os ancestrais animais se metamorfosearam e do tempo em que Romama nos criou, quando os brancos ainda estavam muito longe de nós. No primeiro tempo, o dia não acabava nunca, a noite não existia. Para copular sem serem vistos, nossos ancestrais tinham de se esconder na fumaça de suas fogueiras. Afinal, flecharam os grandes pássaros da noite, os titiquique, que choravam, nomeando os rios para que a escuridão descesse sobre eles. Além disso, eles se transformavam em caça sem parar. Assim, foi depois de todos terem virado animais, depois de o céu ter caído, que Omama nos criou, tais como somos hoje. Nossa língua é aquela com a qual ele nos ensinou a nomear as coisas. Foi ele que nos deu a conhecer as bananas, a mandioca e todo o alimento de nossas roças, bem como todos os frutos das árvores da floresta. Por isso queremos proteger a terra em que vivemos. Omama a criou e deu a nós para que vivêssemos nela. Mas os brancos se empenham em devastá-la e se não a defendermos, morreremos com ela. Nossos antepassados foram criados nesta floresta há muito tempo. Ainda não sei muito a respeito desse primeiro tempo. Por isso penso muito nele. Assim, meus pensamentos, quando estou só, nunca são calmos. Busco no fundo de mim as palavras desse tempo distante em que os meus vieram a existir. Pergunto-me como seria a floresta quando ainda era jovem e como viviam nossos ancestrais antes da chegada das fumaças de epidemia dos brancos. Tudo que sei é que quando essas doenças ainda não existiam, o pensamento de nossos maiores era muito forte. Viviam na amizade entre os seus e guerreavam para se vingar de inimigos. Eram como o Omama os havia criado. Hoje os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo, mas não é o que queremos. Eu aprendi a conhecer seus costumes desde a minha infância e falo um pouco da sua língua. Mas não quero de modo algum ser um deles. A meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Sei também que, se formos viver em sua cidade, seremos infelizes. Então, eles acabarão com a floresta e nunca mais deixarão nenhum lugar onde possamos viver longe deles. Não poderemos mais caçar nem plantar nada. Nossos filhos vão passar fome. Quando penso em tudo isso, fico tomado de tristeza e de raiva. Os brancos se dizem inteligentes, não somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagem para impedi-las de fugir de nossa mente.
Não temos de desenhá-las como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Chapiri, que também são muito antigas, mas voltam a ser novas sempre que elas vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo, sem fim. Vamos ouvir mais um trecho de Davi Copenaua contando sobre essas histórias que estão impressas nas fotos ou nessas peles desenhadas, como ele diz. Aí fez uma luta. É a luta da defesa da nosso direito. A força da natureza indicou de mim. Olha, Davi, fica aqui nessa campo aí, defende o seu povo. Não é meu povo, não é meu pai que colocou, não. A força da natureza, ele colocou a meu pensamento no campo de luta, para defender o meu povo, os meus filhinhos, os meus coleguinhos. Então, foi assim. Aqui foi ele que estragou a saúde de Yanomami. José Sarney e junto com o presidente da FUNAI, Romero Jucá. Aí é por isso que eu saí do meu país para contar no outro mundo. Porque ele não queria mostrar a história do meu povo Yanomami. Então que saí eu no meu país foi chegar no outro mundo. Levar o nome do meu povo Yanomami. Para o povo fora saber quem é seu Yanomami. Agora eu queria ler uma coisa muito bonita que vem sobre a fertilidade da floresta, como ele coloca, e algo, por exemplo, que o Antônio Nobre fala, né, que fez o comparativo, né, científico com tudo que está aqui e é absolutamente rigoroso, né? Mas nós não abrimos nossas roças em qualquer lugar da floresta. Sempre escolhemos um lugar onde mora a imagem da fertilidade, onde a terra é bela, onde o solo é seco e um pouco elevado, a salvo de inundações. Evitamos os locais demasiado baixos e úmidos, invadidos por cipós ou palmeiras, onde as plantas que nos alimentam têm dificuldade de crescer. Escolhemos os locais onde vemos que há uma roça posta no solo da floresta. Assim, preferimos os lugares onde crescem cacaueiros, sumaúmas, árvores e também grandes folhas. Quando abrimos neles um roçado pequeno, há muito alimento. Assim, a fertilidade continua presente no chão da floresta, como era para nossos maiores. Só irá embora para sempre se os brancos não pararem de remexer a terra com suas máquinas e destruírem todos os humanos que moram embaixo de suas árvores. A terra profunda é vermelha e ruim. As plantas não podem se fortalecer nela. O valor de fertilidade da floresta está na parte do solo que fica na superfície. Sai dela um sopro de vida úmido que chamamos de Shahari. Esse ar frio vem da escuridão do mundo de baixo e de seu grande rio, e do ser do caos Shiwaripo. Seu dono é o espírito da floresta. Seu frescor se espalha sobre tudo durante a noite. Durante o dia, assim que o sol fica mais quente, ele retorna para o chão. Esse sopro persiste porque as costas da terra estão cobertas de folhas e protegidas pelas árvores. Dizemos que isso é a pele da floresta. Assim, quando os brancos a arrancam com seus tratores, logo só resta pedregulho e areia nas profundezas da terra e a umidade vai embora. Esse orvalho fresco é um líquido como um esperma. Ele emprenha as árvores, penetrando em suas raízes e em suas sementes. É ele que faz crescer e florescer. Se vier a acabar, a terra perderá seu cheiro de fertilidade e ficará estéril. Não dará mais nenhum alimento. Quando ele a impregna, ao contrário, ela fica preta e bonita. Exala um forte perfume de floresta. Esse líquido também é um alimento, e por isso as plantas que comemos crescem graças a ele. Ali, um pouquinho mais adiante, ele diz, Davi Copenaua, as folhas e as flores das árvores caem e se amontoam no solo sem parar. É isso que dá à floresta seu cheiro e seu valor de fertilidade. Mas esse perfume desaparece assim que a terra ressecada volta a esconder os igarapés em suas profundezas. Assim é.
Quando as grandes árvores da floresta, como as sumaúmas e as castanheiras, são cortadas, a terra e a seu redor fica dura e ardente. São elas que atraem a água da chuva e a guardam no chão. As árvores que os brancos plantam, mangueiras, coqueiros, laranjeiras, cajueiros, não sabem chamar a chuva. Elas crescem mal, espalhadas pela cidade em estado de fantasma. Por isso, só há água na floresta quando ela está saudável. Gente, maravilhoso livro, A Queda do Céu. Vamos ouvir mais um trecho do Davi Kopenawa e já já a gente volta. Lá no ano que foi derrubado a casa lá no Nova York, lá em cima. Aí subi lá em cima. Nas torres. Olhando o carro andando desse crime. Aqui que é onde conseguia apoio forte no ONU. Esses homens são secretários do meio ambiente. Então, a área que consegui conhecer com ele para acreditar que eu estou falando verdade. Falando verdade, e também explicou esse homem enganou de mim. Ele disse que não tem dinheiro para até matar as terras. Ele falou assim, precisa Maria Seca, 505 mil dólares, bilhões de dólares. Então eu peguei essa fala dele, contei para ele. Porque ele não tem dinheiro para tirar garimpeiro, pagar a Polícia Federal que vai trabalhar, e para demarcar as terras, não tem dinheiro, não. Ele está mentindo. Já vi? Ele é mentiroso. Nós estrangeiros, damos muito dinheiro para ele. O dinheiro tem, ele pode gastar dinheiro, que já está lá. Ele não precisa pedir. Aí tá, então aí eu consegui aqui apoio. Falou. Um apoio importante. Eu estava quase chorando, não chorando não, Davi. Você é homem. Você é homem da floresta. Você é homem sagrado na sua terra. Então, fala bem que você vinha aqui contar com a gente. Nós vamos resolver. Mandar a ONU vai pressionar o governo brasileiro. Aí ele me calmou, né? Tá bom. Eu acreditei. Olha, você não pode me enganar, não. Aqui que eu contei todinho. E esse homem que... Ele não foi bom comigo, não. Ele foi pressionado com muita gente. Ele não foi bom para apoiar no nome, não. Ele homologou, né? Ele escutou, porque é mandado. Quem deu ordem é uma pressão com a ONU e o governo dele. Graças à luta de vocês, né? Aqui lá em cima, aqui subi lá, muita gente que me escutou. Contei tudo, né? Foi bom. Representa essa mão de urucu, representa a nossa vida. Para todo mundo, não é só para indígena não, para todo o da terra. Eu vou encerrar aqui com mais um trecho sobre as relações do livro A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami, Davi Kopenawa e Bruce Albert. Por isso, onde os brancos comeram toda a floresta, eles mesmos acabam sofrendo de calor, de fome e de sede. Seus ancestrais não lhe transmitiram nenhuma palavra de sabedoria sobre ela. Por isso, no final, eles só sabem fugir para longe dela, de volta para a cidade. A floresta é de Omama, e por isso tem um sopro de vida muito longo. E por isso tem um sopro de vida muito longo. É a sua respiração. O sopro dos humanos, ao contrário, é muito breve. Vivemos pouco tempo e morremos depressa. Já a floresta, se não for destruída sem razão, não morre nunca. Não é como o corpo dos humanos. Ela não apodrece para depois desaparecer. Sempre se renova. É graças à sua respiração que as plantas que nos alimentam podem crescer.
Então, quando estamos doentes, às vezes tomamos seu sopro de vida emprestado para que nos sustente e nos cure. É o que os xamãs fazem. A floresta respira, mas os brancos não percebem, não acham que ela esteja viva. No entanto, basta olhar para suas árvores com as folhas sempre brilhantes. Se ela não respirasse, estariam secas. Esse sopro de vida vem do centro da terra e é o antigo céu Rutucara. Ele se espalha por toda a sua extensão e também ao longo de seus rios e igarapés. Com essas palavras, então, para a gente sonhar, para a gente manter o sonho, para a gente continuar sonhando, e sonhando com um mundo melhor, e sonhando para evitar a queda do céu, e defendendo, né, quem ainda sustenta esse céu para que ele não desabe em cima da gente, que são os povos indígenas em seus territórios, que eu encerro esta edição especial do Vozes do Planeta. A gente volta a se falar na próxima. A edição, produção e apresentação é minha, Paulina Chamorro. Na produção e edição nós temos o André Cazé, nos trabalhos técnicos e apoio sempre a Compasso Colab. Até a próxima. Força, resistência. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.